Meus queridos, boa tarde, tudo bem? Eu fiquei feliz que eu consegui dar a avaliação e agora eu estou aqui com a aula preparada para a gente mergulhar de vez, certo? Meus amigos, eu fiz uma sequência com vocês. Eu expliquei para vocês primeiro o que é iluminismo. Expliquei para vocês as ideias que transformaram a Europa e transformaram o mundo. Ideias de liberdade, ideias de igualdade, ideias que eram totalmente contra os valores do antigo regime, que eram ideias muito autoritárias. Vocês lembram disso? Vocês devem lembrar que o principal valor do pensamento iluminista é o quê? O uso da razão e da liberdade. Por que eu expliquei o iluminismo antes? Porque era urgente, era necessário explicar para vocês o quê? A grande Revolução Francesa. A revolução que pegou todas essas ideias e se tornaram o quê? Uma realidade. O que fez a Revolução Francesa na prática? Ela acabou com o antigo regime, ela acabou com o absolutismo, ela cortou a cabeça do rei, ela destruiu privilégios que existiam de nascimento, nobreza e o clero, e trouxe um conjunto de ideias novas baseadas em que noção? A noção de cidadania. Mas eu pergunto para vocês, a noção de cidadania da Revolução Francesa era uma cidadania universal, onde cabia realmente todo mundo? Quem é que foi, na opinião de vocês, também excluído? As mulheres. E mesmo as pessoas mais pobres, mesmo homens, eles foram excluídos também de que maneira? O que a Revolução Francesa fez em termos de lei, priorizou a burguesia, aqueles que tinham dinheiro, aqueles que tinham propriedades. O povo, de maneira geral, se beneficiou porque foi reconhecido como cidadão. Mas percebam o seguinte, houve uma exclusão baseada também no quê? Na questão financeira. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Eu expliquei para vocês que no ano de 1799, 10 anos depois da Bastilha, quem estava no poder finalmente era a burguesia. E a burguesia tinha passado por um monte de perrengue. Ela viu os jacobinos tomando poder. Ela viu os jacobinos cortando a cabeça de meio mundo. Até que finalmente a burguesia chegou ao poder. Quando a burguesia estava no poder, ela percebeu que esse poder era um poder muito excitante. Você tinha pessoas ligadas ao antigo rei, querendo restabelecer a monarquia. Você tinha os antigos jacobinos também querendo voltar ao poder. O que essa burguesia vai fazer para se manter no poder de maneira desesperada? Ela vai pensar o seguinte: nós precisamos de um testa de ferro. Nós precisamos de alguém que a gente coloque no poder e que o povo obedeça essa pessoa. Só que essa pessoa, ao mesmo tempo, tem que ser uma pessoa que a gente possa manipular. Quem entra em cena agora? Um jovem general. Um jovem general que, quando a França estava sendo invadida, se destacou militarmente. Qual era a ideia da burguesia? Nós vamos colocar esse cara no poder, o povo vai obedecer esse cara e nós, ao mesmo tempo, vamos controlar esse cara. Quem era esse cara, meus senhores? Napoleão Bonaparte. É quando Napoleão Bonaparte ele assume o poder na França. É preciso que meu aluno entenda isso, que é muito importante. Napoleão era um gênio militar. Napoleão era uma pessoa inteligente, mas quem coloca Napoleão no poder de verdade é a burguesia, que esperava o quê? Manipular. Deu para entender? Vocês entenderam isso, gente? Sim ou não? Se eu chegar aqui e perguntar a aula que vem, quem foi o grupo, pode abrir, filha, quem foi o grupo que colocou Napoleão Bonaparte no poder? Quem foi, gente? Foi a burguesia. Por quê? A burguesia esperava manipular Napoleão Bonaparte. Eu pergunto para vocês, foi o que aconteceu? Sabe por que não, meus amigos? Porque Napoleão Bonaparte esperavam que ele fosse uma marionete, mas ele era um homem com vontade própria, uma sede muito grande de poder, uma vontade muito grande de ser obedecido. Napoleão Bonaparte, meus amigos, ele ficou praticamente 16 anos no poder. Nós dividimos o governo Napoleão em duas fases, o consulado e depois, finalmente, eu vou explicar a fase mais esplendorosa, é aquela que está nos livros, nos filmes, é o Império Napoleônico. O que foi o consulado?
foi um governo que Napoleão Bonaparte, ele mandava junto com outras pessoas. Então o que ele vai fazer? Ele vai reorganizar as finanças da França, ele vai fazer com que a França recupere a situação econômica, ele começa a industrializar a França. Mais do que isso, como a Igreja Católica tinha perdido muita terra na Revolução, ele fez um acordo com a Igreja: nós não vamos devolver suas terras, já era, mas o catolicismo vai ser o quê? A religião oficial da França. Então ele deu alguma coisa no lugar. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Uma outra coisa importante, gente, isso cai muito em vestibular. Napoleão Bonaparte, além de sanear as finanças da França, industrializar a França, levar a França para o capitalismo, é preciso que eu diga, gente, a França era quase um país feudal. Com Napoleão Bonaparte, a França era engata o quê? A Revolução Industrial e o capitalismo. Se torna um país moderno. Deu para entender? Mas ele vai fazer uma coisa, gente, que cai muito em vestibular e em Enem. Ele vai criar o famoso Código Napoleônico. O que foi o Código Napoleônico? Um conjunto de leis que ele fez para a França. Me permitam dizer uma coisa aqui para vocês. Quem aqui for fazer faculdade de Direito vai estudar o Código Napoleônico, porque esse código ele vai fazer o seguinte: tentando satisfazer desde os mais pobres, mas até os mais ricos, ele vai estabelecer um conjunto de mudanças legais que em grande medida muitos países seguem até hoje, inclusive as repúblicas. No Brasil eu vou falar daqui a pouco, tudo bem, senhores? Então, na área do direito, o Código Napoleônico ainda é uma referência no mundo. Deu para entender? Primeira coisa que ele vai fazer, o Código Napoleônico, ele vai dizer que não existirão mais privilégios de nascimento. O que é isso? Se você nasceu nobre, ou se você é do clero, não interessa. Não existem mais privilégios. Todo mundo trabalha, todo mundo paga imposto, todo mundo é igual perante a lei. Deu para entender o que eu estou falando? Então isso é uma coisa definitiva do Código Napoleônico. Segunda coisa, isso é padrão no mundo até hoje: proteção à propriedade. O governo serve para proteger o que é teu, o que é propriedade. Eu pergunto para vocês, quando o Código Napoleônico ele fala assim, nós vamos proteger a propriedade, qual grupo social na França está sendo beneficiado? Eles que tinham, correto? Mas eu não sei se vocês sabem. Vamos pegar o Brasil como referência. Existe no Código Penal brasileiro dois tipos de crime. Hoje, Código contra a vida e contra a propriedade, correto? Matar e roubar, beleza? Na opinião de vocês, pelas leis do Brasil, as penas mais pesadas, estão em crime contra a vida ou contra a propriedade? O que vocês acham? Propriedade. A propriedade. Crime contra a propriedade, você tem uma penalidade maior do que crime contra a vida. Agora a desgraça é quando os dois de uma vez. Por exemplo, essa eu quero ver. Qual é o nome do crime que o cara mata e rouba ao mesmo tempo? Esse crime é o mais pesado, porque aí você tem o crime contra a vida e a propriedade ao mesmo tempo. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Alguma dúvida? Outra coisa que ele vai criar, olha que interessante. Isso que ele criou, meus amigos, mudou o mundo para sempre. É no Brasil lei isso. A separação do casamento religioso e do casamento civil. Professor, como assim? Antes, meus amigos, o casamento era só na igreja. Tem até a frase: o que Deus une o homem. Então entendia-se que o casamento era um sacramento que religioso. Napoleão Bonaparte vai dizer o seguinte: não, você quer casar na igreja? Beleza, vai casar na igreja, mas o casamento que vale para o governo, para o Estado, não é o religioso. Qual é? E aí você não vai numa igreja, você vai aonde? Num cartório. Por exemplo, eu vou perguntar para vocês: qual é o casamento no Brasil que ele é a base para você ganhar uma pensão, uma aposentadoria? É o religioso ou é o civil? Gente, o que vale na lei não é mais o religioso.
É o civil, esse que te garante direitos. Deu para entender o que eu estou falando? Quem vai criar isso na França? O Código Napoleônico. É claro, meus... Vocês acham que a igreja gostou disso? Não gostou porque perdeu poder, perdeu influência. Mas hoje, gente, todos os países do mundo ocidental, o papo é esse. Que é casamento religioso para quem quiser e casamento civil. Eu conheço um monte de gente, que é casado no cartório, mas não é casado na igreja. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? Outra coisa, gente. Olha como o Código Napoleônico, ele traz coisas para todo mundo, mas ele puxa a sardinha para a burguesia. Proibido fazer greve, proibido ter sindicato. Isso é para atender o interesse de quem, gente? Da burguesia. Deu para entender o que eu estou falando? Então, assim, o Código Napoleônico, ele é uma referência. É claro que ele é muito mais democrático que o antigo regime, mas não se iludam. É um código que vê o lado do povo de um jeito, mas fundamentalmente ele apoia a burguesia. Alguma dúvida sobre o que o... Vocês entenderam, gente, o Código Napoleônico? Só que percebam aqui, meus amigos, Napoleão Bonaparte era um cônsul, ele queria mais poder. Então o que Napoleão Bonaparte fez? Ele vai fazer aquilo que todo ditador gosta de fazer. Ele mandou um plebiscito, uma votação para o povo. Qual que era a pergunta do plebiscito? Eu viro imperador ou não? O povo votou para ele ser imperador. Napoleão Bonaparte, ele vai se tornar imperador da França com coroa e tudo, uma mega festa, uma mega cerimônia. E aqui, meus amigos, eu quero contar uma história para vocês. Alguns historiadores dizem que isso, na verdade, não aconteceu. Outros juram que aconteceu. Mas eu vou contar para vocês assim mesmo. Meus amigos, naquele período havia outros reis na Europa. O que se entendia? Que o poder de um rei vinha de quem? De Deus. O que aconteceu? Fizeram uma mega cerimônia e aí a coroa estava aqui e Napoleão Bonaparte, ele veio todo paramentado, ele teria que se ajoelhar para que um padre colocasse a coroa na sua cabeça. Qual que é o simbolismo nisso? O seu poder está vindo direto de Deus. Deu para entender? A história diz o seguinte: quando o padre ele se aproximou e o padre ele foi pegar a coroa, Napoleão se levantou, ele mesmo pegou a coroa e ele mesmo pôs na cabeça dele. O que isso revela, meus amigos? Um homem que está dizendo o seguinte: o poder que eu vou ter agora é eu que estou concedendo a mim mesmo, não é ninguém. Então sendo ou não verdade, eu posso dizer para vocês, isso combinava muito com as ideias dele. Era um homem que queria poder. A partir daí, meus amigos, a França se torna um império. Meus amigos, o que é o império? É um país que vai fazer o quê? Ele vai dominar outros países. O que Napoleão Bonaparte ele faz? Ele monta um mega exército. Um mega exército. E ele começa, meus amigos, a invadir todos os países europeus. Os exércitos napoleônicos tomam a Europa praticamente inteira. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Vocês sabiam que isso, meus amigos, decidiu a independência do Brasil? Eu vou explicar o porquê. Quando Napoleão Bonaparte ele começa a se expandir, ele começa a tirar os reis do poder. Rei da Espanha, ameaça a Rússia, a Prússia, ele domina tudo. E ele manda um recado para Portugal. O Brasil era uma colônia portuguesa, correto? Quem dominava o Brasil era quem? Portugal. E ele fala assim: nós vamos dominar vocês. Porque o que acontece? A França queria derrotar a Inglaterra. Então o que a França ela faz? Me permitam explicar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Meus amigos, a França não dominou a Europa inteira? Só que ela queria dominar quem? A Inglaterra. A Inglaterra não faz parte da Europa? Só que percebam, a Inglaterra tem uma coisa que a defendeu. O que é? A Inglaterra, para quem não sabe, é uma ilha, gente. A Inglaterra não fica colada no continente europeu.
Os exércitos de Napoleão conseguiram vencer toda a Europa. Mas como é que vai chegar na Inglaterra? Tinha que ser como, gente? Navio. Só que a Inglaterra, meus amigos, era a Inglaterra da Revolução Industrial. Tinha a marinha mais poderosa do planeta Terra. Napoleão Bonaparte tentou, mas ele foi derrotado no mar. O que ele fez? Pensou e pensou. Ele pensou o seguinte: a Inglaterra é o lugar da Revolução Industrial. As mercadorias inglesas são vendidas no mundo todo. O que ele fez? Ele proibiu a Europa inteira de comprar produtos da Inglaterra. Qual que era a ideia? Ninguém compra da Inglaterra, a Inglaterra vai à falência. Deu para entender? Qual é o nome desse plano? Bloqueio continental. Só que tinha um problema. Portugal dependia muito das mercadorias inglesas. Portugal continuou comprando, desobedeceu Napoleão. O que Napoleão falou? Eu vou invadir Portugal. O que o rei de Portugal fez? Foi o único que fez isso em toda a Europa. Vocês sabiam que quando Napoleão estava morrendo, ele fez um diário, ele tinha um diário escrito. E ele vai dizer no diário dele que o único rei que conseguiu enganar ele foi o rei de Portugal. O que o rei de Portugal fez? Ele pegou 15 mil pessoas, pegou todo o dinheiro de Portugal, todos os livros da Biblioteca Real e fugiu para a sua principal colônia. Para onde? Quando o rei de Portugal chega aqui, o Brasil começa a ter mais liberdade, a independência começa a acontecer. Então perceba, o rei de Portugal, ele veio fugindo de quem? De Napoleão. Existem histórias, gente, que quando os navios portugueses estavam vindo para cá, e Napoleão chegou em Portugal, deu para ver os navios sumindo no horizonte, eles indo embora. Ele quase pegou o rei de Portugal. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida? Só que o que acontece, meus amigos? O bloqueio continental era a ideia de Napoleão para acabar com a Inglaterra, correto? Deu certo? Não deu, sabe por quê? A Europa precisava muito das mercadorias inglesas. Gente, quando você não consegue comprar no mercado legal, para que se apela? O contrabando, gente. Ele pegou firme. Então a Europa, ela começou a comprar da Inglaterra, por quê? Por contrabando. Na prática, ela começou a furar o bloqueio continental. Deu para perceber? E aí teve um país que cansou de fazer contrabando. Falou assim: mano, quer saber do bagulho? Eu vou comprar na cara larga e eu não vou mais obedecer Napoleão. Sabe que país foi esse? A Rússia. A Rússia começou a comprar de Napoleão Bonaparte. O que Napoleão Bonaparte ele fez? Um exército de 600 mil homens. Eles invadiram a Rússia. Gente, a Rússia é o maior país do mundo. Os caras entrando na Rússia, dominando. O que o imperador da Rússia mandou fazer? Uma estratégia chamada terra arrasada, que seria usado quase 100 anos depois contra Hitler. O que é a terra arrasada? Ele falou assim para o povo: ó, o exército está vindo, foge, mas faz o seguinte: destrói tudo, queima as cabanas, queima a madeira, mata os animais envenenados. Quando eles chegarem vai estar tudo morto. Porque o imperador russo contava com uma coisa, que é ajudar. Adivinha o que? O inverno. O que acontece? 600 mil homens entraram na Rússia, foram avançando, a neve começou a cair, soldados começaram a morrer como? Sem ter água, sem ter comida, sem ter nada. Vocês querem o resultado disso? Dos 600 mil homens que entraram na Rússia, chegou uma hora que estava tão frio, que Napoleão Bonaparte, derrotado pelo frio, teve que falar assim: vamos recuar. Sabe quantos homens chegaram na França vivos? Um exército de mendigo, tudo esfaimado? 12 mil homens. O resto foi tudo pro saco. Sem combates, o frio matou essas pessoas. Deu para entender? A partir desse momento, gente, Inglaterra, Áustria, Prússia, eles fizeram um grande exército e invadiram a própria França. Eles vão derrotar Napoleão Bonaparte. Deu para entender? Eu pulei, mas eu faço questão de falar que é muito da hora. Eles derrotaram Napoleão Bonaparte e mandaram ele preso para uma ilha. O cara era tão respeitado
que mandaram ele com alguns soldados para servi-lo. Ele não foi? Não pensa que ele foi algemar, não. Ele foi para uma ilha isolada, com criados, com soldados, tal. Depois de um tempo ele voltou para a França escondido. Tomou o poder, ficou 100 dias no poder. Os caras foram lá com ele e derrotaram ele de novo. Aí sim, mandaram ele para uma ilha no Oceano Pacífico e ele ficou lá até morrer. Em 1815, Napoleão Bonaparte ele morre numa ilha. Deu para entender o que eu estou falando, gente? Esse foi o fim do Império Napoleônico. Detalhe, quando Napoleão Bonaparte ele morreu depois de um tempo, o corpo dele foi trazido para a França. Ele foi enterrado com honras de Estado. Hoje Napoleão Bonaparte ele é considerado um herói da França. Deu para entender? Tem gente que viaja do mundo todo para ver o mausoléu onde está o corpo dele. Gente, até o ano passado os caras fizeram um filme sobre ele. Vocês viram no cinema? Um filme, eu não assisti o filme ainda, está no Prime e não vi ainda. Deu para entender, senhores? Qual foi o grande legado de Napoleão Bonaparte? Ele não dominou vários países? Ele foi derrubando monarquias absolutas, ele foi expandindo o quê? Os ideais da Revolução Francesa. Deu para entender? Esse foi o grande legado de Napoleão Bonaparte. Com isso eu acabei a matéria. Obrigado, senhores.